todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha online e nesta aula nós iremos tratar sobre o assunto de inflação. Mas para a gente começar, precisamos entender o que significa inflação. Inflação é o aumento generalizado e contínuo no nível de preços. O que isso significa? Que quando ocorre esse aumento generalizado, vou dar um exemplo bem simples. Quando você está no mercado, você nota que houve aumento do preço das verduras, do preço das frutas, aumentou o arroz, aumentou o feijão, enfim. Teve um aumento generalizado, beleza? Essa é a ideia da inflação. E ocorre inflação de demanda quando a procura por certos produtos é maior do que a oferta. Nós vimos aí no início da pandemia que ocorreu esse caso com a procura do álcool em gel, que inclusive ficava faltando nos supermercados, nas farmácias e em determinados lugares não, e em outros lugares que vendem esse produto. Também ocorreu essa procura alta com o caso das máscaras. Então, ocorre inflação de custos quando observamos uma elevação dos custos da produção. Como assim? Por exemplo, para produzir um carro, é notório que as peças começam a ficar em alta. Então, a gente acaba tendo que pagar mais nesse veículo por causa do preço de custos que ele tem. Beleza? Finge que isso é um carro, sou um péssimo desenhista. Então, aqui nós iremos falar de alguns índices inflacionários. Então, aqui nós temos o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. E o que ele mede? A variação de preços, olha lá, importante essa palavra aqui, variação de preços ao consumidor nas regiões metropolitanas do Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, além do Distrito Federal e do município de Goiânia. O universo são famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. E para que esse índice serve? Para determinar a meta de inflação. Então, quando a gente procura a meta de inflação, nós teremos que trabalhar com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Beleza? Agora vamos falar sobre o Índice Nacional de Preços de Consumidor. Aqui nós tínhamos o consumidor amplo e agora aqui é só consumidor, não tem a palavrinha amplo. A medida o que mede? A média do custo de vida das 11 principais regiões metropolitanas do país para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos. Ou seja, quem ganha um pouco bem menos. Para ser usado, e para que serve? Para ser usado como paradigma de reposição de salários. Então, na hora da gente calcular o salário que ocorre de ano em ano, o que está sendo analisado é esse INPC, beleza? Todo ano o salário, normalmente, ele aumenta um pouquinho. Então, a gente sempre fica na expectativa no final do ano para ver para quanto esse salário vai ser medido, ou vai ser alterado. E para executar isso, nós teremos que analisar o INPC, beleza? E para finalizar, nós temos o Índice Geral de Preços do Mercado, que é o IGP. Para que serve? Isso aqui é o mais importante para a gente. Para corrigir aluguéis e tarifas públicas, como energia elétrica, beleza? Ou também como a água, né? Essas contas que a gente paga todo mês. Então, vamos ver na prática como que isso acontece. Ó. Aqui nesse gráfico ele está falando que ele foi gerado, que apresenta a inflação média pelo IGPM de maio de 2008 até abril de 2019. Os preços de IGPM são coletados entre os dias de 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. Por exemplo, nós hoje estamos em agosto, certo? Então ele mediu do dia 20 de agosto para trás, ou seja, ele foi até 21 de julho, analisou os preços e verificou se houve aumento ou não, para poder gerar esse percentual em relação ao IGPM, beleza? Então nós temos aqui a análise desse gráfico.
Vocês podem perceber que, por exemplo, de maio para junho teve um aumento, né, médio dos preços não, do IGPM, e ele foi tipo tendo uma variação gráfica, né? E o que isso significa? Quando ocorre essa queda aqui, significa que o preço ele se elevou menos, beleza? Então todas essas informações que vocês estão vendo aqui é uma variação positiva desse preço. Por exemplo, vamos supor que aqui o preço no mês de junho de alguma coisa custava R$10, certo? Em maio, quer dizer. Aí, de maio para junho, teve essa elevação de 1,87, por exemplo. Ou seja, aquilo que custava R$10 passou a custar 18,7. Opa. 18,7. Beleza? E depois desse 18,7, ele caiu, né, um pouco o preço médio, mas ainda estamos em inflação porque ele está acima desse valor. E ocorreu aqui essa queda para 0,51. Beleza? Aí assim a gente vai calculando a inflação até a gente ver como que ocorre, né, esse movimentar durante os meses. E aqui nós temos a seguinte diferença. A parte de cima nós temos a inflação, que é a subida média dos preços, e aqui embaixo nós temos a deflação, que é a inflação negativa, que é a queda de preços de forma generalizada, beleza? Então vamos ver aqui a análise desse gráfico. Olha lá, a maior inflação ocorreu no período de junho de 2018. De junho de 2018 a julho, ou seja, no mês seguinte, de setembro de 2018 a dezembro também. Então nós temos dessa partezinha até essa, e de setembro até dezembro, o que estava acontecendo em relação a isso? A inflação ela decresceu, beleza? Em novembro e dezembro de 2018, o índice inflacionário foi negativo, ou seja, em novembro a dezembro de 2018, o índice inflacionário foi negativo e houve a chamada deflação. Então, toda vez que a gente falar de deflação, é índice de inflação negativa, beleza? Então, olha lá, a deflação é o oposto da inflação. Corresponde à queda persistente do nível de preços. Nesse caso, o índice inflacionário é negativo. Então, nós temos aqui um exemplo de 0,49. Então, vamos lá, galera. Quando a gente fala de deflação, ela pode ser a definição como uma taxa de inflação abaixo de zero ou negativa. É quando o índice de preços, que reflete uma determinada cesta de consumo, mostra queda média dos preços coletados. Beleza? Essa queda pode ser pontual ou estrutural, com efeitos benéficos ou não, a depender do que originou a deflação e a sua duração. Tranquilo? Então vamos lá. A partir agora desse momento, vocês vão ver como que a gente mexe com essa inflação. Então aqui está falando o seguinte, nesse enunciado, ó. De janeiro de 2015 até dezembro de 2018, a variação acumulada de inflação média, ou seja, o IPCA, foi de 23,66%. Observe no gráfico abaixo os índices percentuais acumulados no mesmo período referente a alguns produtos e serviços. Então, beleza, tá aqui esses índices, a gente vai começar a mexer agora com eles nas questões que vêm a seguir, ó. Então, nós temos aqui, se em janeiro de 2015 uma pessoa gastava R$150 em transporte, qual passou a ser o valor gasto em dezembro de 2018, ou seja, de 2015 até 2018, houve essa inflação, ou seja, ele aumentou 22,16%. Então, a gente vai ter que calcular o seguinte, ó. Se a pessoa ela gastava R$150, então, a gente vai ter que calcular aquele aumento ali, ó, ou seja, 22,16 em cima do preço que ela já estava pagando na gasolina. Na gasolina não, perdão, no preço de transporte. Então vai ser 150
e aqui é porcentagem, mais 22,16% vai ser a mesma coisa que 0,2216 vezes 150. Então, 150 mais... aqui é 150, 0,2216 vezes 150 vai ser igual a 33,24. Aí você soma esses dois valores e você vai ver que ao final ali, ó, ou lá em dezembro de 2018, essa pessoa que antes pagava 150 em 2015, passa a pagar agora 183,24. Beleza? Então, o nosso 2018 é o final, é o custo final, enquanto o nosso 2015 é o nosso preço inicial para a gente poder fazer esses tipos de cálculo, beleza? Segundo informações dessa tabelinha. Então, vamos a mais uma. Se em janeiro de 2015 uma família gastava R$500 em saúde e cuidados pessoais, ou seja, vamos ver ali o que aconteceu. Saúde e cuidados pessoais teve um aumento de 29,60. Então vamos lá. Qual passou a ser o valor gasto em dezembro de 2018? Então vai ser mais 29,60% de 500. É bem simplesinho, né, os cálculos. Então vai ser 500 mais 29,60 dividido por 100 é 0,2960 vezes 500. Então, 500 mais, ao calcular 0,2960 vezes 500, você vai obter 148. Então, essa família passou a gastar agora um valor de R$648. Beleza? E para a gente fechar, nós temos aqui mais uma questãozinha. Ó, se em 2018, ou seja, no final, depois de ter calculado os índices inflacionários, um casal gastava R$1.000 com alimentação e bebida, vamos ver quanto que era lá o percentual. Alimentação e bebida, 21,84. Qual foi o valor gasto aproximado com alimentação e bebida em janeiro de 2015? A gente tem tipo que voltar. Então vamos lá, janeiro 2015. X, inflação, já esqueci, é 21,84. Então nós temos aqui 21,84%. Dezembro de 2018, eles pagavam 1.000. Aí eles querem saber esse X. Ou seja, eles pagavam X, aí teve esse aumento inflacionário de 21,84% de X. E ao final eles passaram a pagar R$1.000. Ou seja, vai ficar X mais 21,84 em porcentagem vai ser 0,2184x igual a 1.000. Aí você vai somar 1x mais 0,2184x vai ser 1,2184x igual a 1.000. O que a gente faz com esse 1,2184? Passa dividindo. Então vai ficar 1,2184. Então x vai ser igual. Aí você vai fazer 1.000 dividido por 1,2184. Então antes eles pagavam aproximadamente 820,74 em alimentação e bebida. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Basicamente, são só questõezinhas que envolvem porcentagem. E qualquer dúvida vocês podem estar perguntando lá no Google Classroom ou em nossa aulinha ao vivo. Tranquilo? Se cuidem e até mais.